Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter um resumo das discussões propostas pela SBPC para a liberdade de imprensa, Snowden e Assange na pauta. Você também vai ter informações sobre a SSP 2023 que está acontecendo em São José dos Campos pela primeira vez no Brasil. Teve ginásio lotado para acompanhar entrevista com 2 astronautas da NASA. Você também vai ter informações sobre o balanço no combate ao desmatamento divulgado pelo governo federal na última semana, com base nos dados do INPE. Do INPE também vem a notícia que nós vamos comentar nesse começo do nosso programa. A nomeação do servidor pesquisador de carreira da instituição para presidir a Agência Espacial Brasileira. No último dia 29 de junho, o presidente Lula assinou a portaria nomeando o pesquisador Marco Antônio Chamon para a presidência da agência. Chamon é servidor de carreira do INPE desde 1984 e participou de diversos projetos importantes do Instituto. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, ele possui mestrado em Engenharia Tecnológica Espacial pelo próprio INPE e doutorado em Eletrônica pela Supaero em 1996. Foi coordenador do Programa de Satélites Científicos do INPE, coordenador de Gestão Tecnológica e coordenador de Planejamento, Orçamento e Avaliação do Instituto. O novo diretor da Agência Espacial Brasileira já deu entrevista aqui no Brasil Consciência. Você confere um trechinho. Estamos fazendo. No passado, lá pelo ano 2000, mais ou menos, um pouquinho depois, nós começamos um trabalho com o pessoal da Alemanha, né, o equivalente de uma agência espacial alemã, o DLR, para fazer em conjunto um satélite radar. Com essas ideias, tirar foto de radar, etc. Tá bom. O projeto não foi para frente, por questões principalmente de financiamento, custa caro fazer esse tipo de coisa. Os 2 países, não foi apenas o Brasil, os 2 países tinham as suas prioridades e as suas dificuldades, o projeto não andou. Mas nós avançamos bastante, fizemos muitos estudos e concluímos muita coisa sobre as aplicações, etc. Passado 20 anos, então, mais ou menos, né, o pessoal resolveu retomar esse projeto e dizer o seguinte: o que é possível aproveitar desse projeto, daqueles estudos iniciais, para avançar em cima dele. A Agência Espacial Brasileira encomendou ao INPE um estudo, criou um grupo de trabalho, na realidade bastante amplo, encomendou um estudo dizendo o seguinte: escuta, lembra aquilo que nós fizemos lá atrás? Se a gente quisesse retomar, o que é que precisa atualizar? Afinal de contas, em 20 anos a tecnologia mudou bastante. Mas basicamente nós refizemos o estudo, não é mais com a Alemanha, não necessariamente, quer dizer, o estudo é só nosso, baseado num trabalho que já foi feito, nós refizemos o estudo. Esse estudo é apenas nosso, não impede que a gente tenha uma cooperação internacional com a Alemanha ou com qualquer outro, isso pode acontecer, mas o estudo era um estudo nosso. Entregamos esse estudo no final do ano passado para a Agência Espacial Brasileira e eles disseram: olha, gostei do estudo, legal, bacana, agora então vamos fazer o seguinte, vocês fizeram um estudo de 1 mês só para ver se o objeto para em pé. Quer dizer, é possível fazer isso aqui? É. Então agora vamos fazer um estudo mais longo para avançar em direção a fazer efetivamente esse satélite. O diretor do INPE, Clésio Tinardim, que também é pesquisador de carreira do Instituto, parabenizou o colega em comunicado oficial distribuído pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um grande prazer saber da notícia. Eu não tenho nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma restrição a nenhum dos presidentes. Todos eles que passaram,
eu respeito, trabalho com todos eles e parabenizo a todos. Mas, em especial, o Chamon, que é um colega de trabalho, que, como eu, é um funcionário de carreira do INPE, ascender a Agência Espacial Brasileira, é um prazer enorme para um diretor ver um funcionário que virou coordenador, que foi vice-diretor e agora ascender a Agência Espacial Brasileira. Então, quer dizer, traz com ele carrega com ele uma experiência institucional que a minha esperança é que facilite a relação entre as duas instituições ainda mais do que já foi facilitado no passado. Chamon vai substituir o coronel da reserva Carlos Moura, que ocupava o cargo desde o início do governo Bolsonaro. O Brasil Consciência continua tentando uma entrevista com o novo presidente da EB e a gente traz novidades para vocês assim que isso for possível. Vamos destacar agora o anúncio feito pelo governo federal na última semana do resultado do combate ao desmatamento no país nos 6 primeiros meses deste ano. O levantamento feito com base em dados do INPE aponta que a mudança de postura anunciada pelo novo governo com relação ao combate ao desmatamento deu resultado. Veja. A apresentação dos resultados foi feita pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A gente está aqui agora para tratar dos dados referentes ao desmatamento de janeiro a junho, que são dados indicativos, porque eles são fruto dos alertas que advêm do DT, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, ou em tempo quase real, que é uma ferramenta fundamental para as ações de comando e controle que são feitas pelo IBAMA, pelo ICMBio e pelos órgãos da gestão pública que lidam com essa agenda. Como eu disse, são dados preliminares que vamos tratar aqui, referente tanto ao desmatamento na Amazônia quanto no Cerrado. Segundo a ministra, os primeiros resultados positivos no combate ao desmatamento são frutos da reorganização e do fortalecimento das instituições envolvidas, promovida pelo novo governo. Ela também comparou a eficácia na gestão dos recursos da atual gestão contra a passada. O respeito às competências, atribuições das instituições públicas. Em um governo republicano, o IBAMA volta e vai fazer as suas atribuições. O ICMBio volta e vai fazer a sua atribuição. O Serviço Florestal, a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia, né, as GLO, né, a GLO de 2019 a 2021, foram 550 milhões gastos para o enfrentamento do desmatamento, não é? Isso é mais dinheiro do que o que nós conseguimos na PEC da transição para ampliar o nosso orçamento, que foi de 549 milhões, o que aumentou, me parece, o orçamento do Ministério, algo em torno de 19%. Esses 550 milhões de 2019 a 2021, o desmatamento subia de forma desenfreada, como vocês são testemunha, né? Nesses 6 meses, o IBAMA fez uma execução orçamentária, obviamente, que é para o conjunto da obra, mas a maior parte disso vai para as ações de fiscalização, de 342 milhões, e já alcançamos os resultados que vocês vão verificar aqui, não é? Que é de uma tendência de queda consistente do desmatamento na Amazônia. Tivemos elevação do desmatamento no Cerrado, mas já identificamos agora, com toda a articulação que está sendo feita nos estados, da Bahia, enfim, do Maranhão, do Piauí, os estados que têm essa incidência, já também uma tendência de queda, que ainda é inicial e que, com certeza, com o trabalho com os governos dos estados, as secretarias de meio ambiente, como estamos fazendo, queremos alcançar os mesmos resultados, até porque agora, né, iremos nos debruçar, Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente e todos os demais, os 17 parceiros, no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento do Cerrado. Os dados do DETER foram apresentados pelo secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que falou em lugar do representante do INPE.
prazer estar com o MCTI junto conosco aqui, o Cláudio Almeida, que coordena todo esse trabalho de levantamento junto ao INPE, deveria estar conosco também, mas infelizmente ele estava em viagem de trabalho em Manaus e não conseguiu ajustar a sua agenda. Então a gente agradece muito com a Márcia, que a Márcia esteja aí conosco compartilhando, e também a Casa Civil. Muito obrigado pela presença, na medida em que esse é um esforço de fato de todo o governo e também todas as secretarias e Serviço Fiscal Brasileiro, as autarquias aqui presentes. Ele mostrou dados referentes ao sistema DETER, que emite alertas de desmatamento para órgãos de fiscalização, apontando a reversão na tendência de aumento do desmatamento da Amazônia que vinha sendo registrada. Bom, em relação à Amazônia, então, nós recebemos a Amazônia numa tendência de alta, uma alta acelerada de 54%. Posto isso, qual foi quais foram os objetivos fundamentais da Secretaria de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial Ambiental? Era de buscar a inversão da curva, porque um desmatamento em alta na Amazônia, ele tem uma inércia muito grande, é uma região de dimensão continental, e o esforço era para reverter essa curva, e por isso os órgãos, especialmente o IBAMA, e em sequência esse INBio, fizeram um conjunto de ações na tentativa de produzir essa reversão. E esse dado que nós temos aqui agora representa a queda obtida agora no último mês. Ou seja, se nós pegarmos o mês de junho do ano passado, comparando com o mês de junho agora, nós obtivemos uma queda de 41%. Esse número é muito importante por vários motivos. Primeiro, porque já estamos numa época com uma incidência de nuvens muito menor na Amazônia. Isso quer dizer que os dados aqui são dados com um grau de assertividade muito maior do que em períodos mais chuvosos, que caracterizam o período de novembro, dezembro, janeiro até março. Então, esse é um número importante, porque ele já é um número com maior confiança de que o satélite conseguiu ver os desmatamentos. E segundo, ele é muito importante também, porque ele representa uma queda expressiva em um mês em que ocorre aumento de desmatamento ao longo da série histórica. O desmatamento na Amazônia, apesar de ser medido de agosto a julho, ele tende a se concentrar com maior incidência nos meses secos, porque é quando se consegue operar na Amazônia com mais facilidade. Na realidade, há alguns períodos na Amazônia, no auge da chuva, dezembro, janeiro e fevereiro, que é praticamente impossível você atuar num desmatamento importante, via de regra. Junho não. Junho é um mês de seca, é um mês de muita atividade. Começa em maio, final de abril, maio, junho cresce muito, julho tende a explodir o desmatamento, olhando a série histórica, e agosto também, depois começa a cair de novo com as chegadas das chuvas. Então, é importante por isso. Menos nuvem, portanto, vimos mais, o INPE viu mais, e período de aumento tendencial de desmatamento com queda muito significativa. Esse número, somado aos obtidos desde o início do ano, mostram que nós acumulamos no primeiro semestre deste ano, 2023, comparando com os primeiros semestres dos 8 anos atrás, 7 anos, né? 7 ou 8? 7 anos atrás, nós obtivemos uma queda acumulada já de 33,6%. Esse número significa dizer que o esforço de reverter a curva de crescimento foi atingido. Isso é um fato. Nós revertemos. O desmatamento não está em alta. Se nós vamos conseguir uma redução nesse semestre que compense, entre aspas, a herança do semestre anterior, do governo anterior, e ter uma taxa este ano, em novembro, menor que a taxa do ano anterior, nós ainda não sabemos, porque vai depender do resultado de julho. Mas nós atingimos o primeiro objetivo fundamental, que foi reverter a tendência de alta. Capobianco também destacou os resultados por estado, indicando
uma mobilização da fiscalização no estado do Pará. Como é que esse desmatamento está distribuído? E aí começam dados que são bastante relevantes. Quem são os maiores contribuidores para o desmatamento neste período? Nós estamos falando sempre do primeiro semestre de 2023. Aqui nós já identificamos uma inversão. O Pará, que vinha liderando o desmatamento, agora perdeu a liderança, essa é uma perda positiva, né? Perdeu a liderança para o estado do Mato Grosso. Então, o estado que mais foi onde mais se identificaram os alertas de desmatamento neste período, nesse primeiro semestre, foi Mato Grosso, seguido do Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e nessa sequência. E ali nós temos, naquela tabela, a contribuição de cada um desses estados para o valor total obtido nesse período. Mato Grosso com 34% do desmatamento registrado pelo DETER, os alertas do DETER, e o Pará com 28%, assim sucessivamente. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, deu detalhes sobre a situação em que o Instituto se encontrava e apresentou dados sobre a retomada dos trabalhos no novo governo. Bem, nós começamos o início do ano com bastante dificuldade por conta de tudo que a gente herdou, reorganizando todas as equipes de fiscalização, todo o nosso sistema de proteção ambiental, reativando sistemas de tecnologia, que alguns deles a gente já tinha, e retomamos com uma força muito grande, mas com um bom planejamento estratégico as ações de fiscalização. Então, de maneira muito forte, as ações de combate a desmatamento, retomamos a elaboração dos autos de infração, um aumento aí de 166%, total de 3.341 autos de infração. Aplicamos nesse semestre um total de 2,3 bilhões de reais em multas, um aumento de 167%. Mas como a gente sabe que a multa do IBAMA foi muito desvalorizada ao longo do tempo, né? Nós temos um estoque muito grande de multas, inclusive, que foram abandonadas para prescrição, nós estamos trabalhando uma série de outras ferramentas para que essas multas sejam efetivas. Então, nesse período, a gente assinou convênio com a Advocacia Geral da União. As grandes multas serão negativadas em cartório. Então, nós estamos aí com várias estratégias, entre elas a retomada da conversão de multas, para que essas multas sejam de fato efetivas. Outra estratégia que para nós tem dado um resultado muito efetivo foi a retomada com muita força dos embargos. O embargo é a proibição de utilização de uma área que foi desmatada ilegalmente. Então, essa área fica registrada como embargada. Nós embargamos um total de 2.086 glebas ou fazendas na Amazônia. Nesse período, um aumento aí de 111%. Tivemos também um aumento em número de termos de destruição, de apreensão. E a apreensão ela se dá em grande parte em áreas onde o crime ambiental acontece. Numa área, quando, por exemplo, uma área embargada é mantida com gado ou com cultivo, ou mesmo em situações como é o caso do enfrentamento do garimpo. Paralelo ao trabalho de combate ao desmatamento, o IBAMA vem conduzindo ações estratégicas importantes no combate ao garimpo ilegal. Em parceria com muitas instituições, tivemos a atuação na terra indígena Yanomami e estamos trabalhando hoje em pelo menos 10 terras indígenas com ações estratégicas. Segundo ele, foram encontradas irregularidades no sistema de rastreamento de madeira do IBAMA, que estaria facilitando a venda de madeira ilegal. Mas a gente atacou um problema que acaba financiando o desmatamento, que é a extração ilegal de madeira. Nós fizemos praticamente uma auditoria no nosso sistema de controle de madeira de rastreabilidade. Identificamos 1,6 milhão de metros cúbicos de madeira virtual, de crédito virtual de madeira que estava sendo utilizado dentro do sistema do próprio IBAMA para esquentar madeira ilegal. Só para vocês terem uma ideia, isso representa um total de quase 80 mil caminhões de madeira que a gente tirou. Primeiro,
na Amazônia se retira madeira, com o dinheiro da madeira é feito o custeio do desmatamento. Então, para nós, foi uma ação estratégica para descapitalizar as ações de desmatamento. E retomamos, contudo, os embargos remotos, já conseguimos embargar um total de 206 mil hectares remotamente. Então, daqui dos computadores do IBAMA, auxiliados com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente conseguiu fazer o embargo dessas áreas sem a necessidade de mandar a fiscalização em campo. Outro tema destacado pelo presidente do IBAMA foi a retomada do combate ao garimpo em terras indígenas, em especial a situação dos Yanomami. Nós estamos atuando em várias terras indígenas, né? Yanomami, Caripuna, Uruuauau em Rondônia, Caiapora, Araribóia lá no Maranhão, Munduruku, Trincheira Bacajá, Pitereua. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande de colocar ordem na casa. Esse é um trabalho que está sendo feito em parceria com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, FUNAI e Ministério dos Povos Indígenas. E no caso específico da terra indígena Yanomami, nós conseguimos zerar o desmatamento, mas a gente sabe que tem garimpeiro lá dentro, a gente tem as nossas equipes lá dentro. O que a gente percebeu é que estão garimpando à noite, estão garimpando em áreas já desmatadas para não serem pegos. Né? Mas a gente fez uma operação muito semelhante a uma operação de guerra e a gente está muito contente com o resultado até aqui. Né? A gente sabe que a luta não acabou, nós vamos continuar fazendo esse trabalho e nós não vamos embora da terra indígena Yanomami tão cedo. A apresentação do Ministério do Meio Ambiente também destacou os resultados do desmatamento no Cerrado, que não foram positivos. Junho desse ano, comparado com junho dos anos anteriores. Né? E no caso do primeiro semestre, né, apesar de nós termos observado essa redução no mês de junho, nós não temos o dado da redução de maio a junho, nós não temos comparado, então nós não temos aqui, mas foi um dado importante, mas comparado agora com o semestre, e aí sim, o primeiro semestre como um todo, nós temos um aumento de 21%. Então o Cerrado já tinha entrado como um alerta importante, e agora esses dados aqui mostram que a ação no bioma se tornou tão urgente e importante como na Amazônia, e é algo que está sendo desenvolvido com muita intensidade, inclusive com o início da elaboração do PP Cerrado, agora no mês passado. Então esse é o quadro do desmatamento acumulado no primeiro semestre, onde ele está crescendo no nosso governo em 21%. O presidente do IBAMA falou sobre algumas particularidades do desmatamento no Cerrado, mas também apresentou números que comprovam o aumento da fiscalização no bioma. No caso do Cerrado, como normalmente a utilização de lenha acaba sendo um aproveitamento local, as pessoas não dão muita relevância, muitas vezes desmatam e colocam fogo em todo o material logo em seguida, o que a gente tem é que a verificação da legalidade do desmatamento leva mais tempo. Mas mesmo assim a gente conseguiu emitir nesse período 417 autos de infração, 247 glebas ou fazendas foram embargadas, 327 termos de apreensão lavrados e 90 termos de destruição lavrados. Ou seja, nós estamos aí com um estoque de serviço acumulado também no Cerrado. E o secretário de Controle de Desmatamento, André Lima, pontuou algumas ações que deverão ser tomadas para reduzir o desmatamento no Cerrado. Então nós estamos criando, como eu falei, uma articulação forte aí de ação para a redução do desmatamento do Cerrado em parceria com os órgãos estaduais, a ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente. Já acordamos uma ação forte com os estados de embargos remotos com desmatamento acima de 50 hectares. Tem um volume grande de desmatamento acima de 50 hectares. Né? Aliás, um volume grande de desmatamento acima de 500 hectares no Cerrado. A média das autorizações de desmatamento que a gente verificou é superior a 500 hectares no Cerrado. Né? Estamos articulando também ações de fiscalização em campo do IBAMA com os órgãos estaduais de meio ambiente. Vamos criar, assim como nós criamos com o Pará, um piloto de ação conjunta para suspensão e cancelamento de CAR com desmatamento ilegal, nós vamos fazer o mesmo com o estado da Bahia, que também é a ponta no desmatamento. Já conversamos com o secretário de Estado de Meio Ambiente, a ideia é fazer uma portaria, inclusive assinada pelo governador do estado da Bahia, para a gente atuar juntos na suspensão de CAR com desmatamento ilegal
na Bahia. Né? Todos os estados com os quais a gente conversou do Cerrado estão abertos e interessados em discussão de uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente para regulamentar essa questão da autorização de desmatamento, porque, por exemplo, tem estados, Bahia delegou para municípios autorizarem, mais de 300 municípios no estado da Bahia estão emitindo autorização de desmatamento. E aí o controle sobre isso, quando você dilui para os municípios, sem um sistema integrado, fica praticamente impossível de se ter. Então nós queremos estabelecer uma regra nacional, com padrão e parâmetros, inclusive de transparência nessas emissões de autorização, e vamos trabalhar juntos com os estados. Quando fechar o dado PRODES do Cerrado de 2023, vamos tentar trazer o máximo de informação exatamente separando o que é legal, do que é ilegal, do que é regularizável, do que não é, e as ações também de controle e monitoramento feito em conjunto com os estados. Ao final, a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação enalteceu mais uma vez o trabalho do INPE. Queria me juntar a todas as manifestações parabenizando o MMA com uma mensagem da nossa ministra Luciana Santos, dizendo que a nossa casa é não só sua vizinha, mas é parceira, tanto através do INPE pelo PRODES, pelo DETER, mas trazendo algumas outras visões, como, por exemplo, o TerraClass, que permite olhar o que está ocupando aquele espaço desmatado. A gente está expandindo nesse momento, essa é uma boa notícia para outros biomas, mas estamos sempre sendo parceiros e disponibilizando essa ferramenta para ter esse olhar diferenciado, porque é muito claro que em cada bioma o desmatamento está levando a uma ocupação distinta, e entender essa ocupação distinta também ajuda a combater. E nisso eu acho que a gente pode ter uma parceria bastante interessante para apoiar esse programa aqui do MMA. E por falar em desmatamento na Amazônia e nas mudanças no clima que esse tipo de ação provoca, o governo federal divulgou um vídeo sobre o projeto Amazon Face, a maior colaboração científica entre o Brasil e o Reino Unido, realizada aqui no país em parceria entre o INPA, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, e a Universidade de Campinas. Eles estão tentando prever o que vai acontecer com a floresta quando tivermos mais CO2 na atmosfera. Veja. O que vai acontecer com a floresta amazônica em um mundo mais quente e mais seco? A gente vai ter uma substituição dessa vegetação por uma adaptada a uma região mais seca, ou essa floresta vai conseguir resistir? Então esse é o coração da pergunta do Amazon Face, que é tentar entender o impacto das mudanças climáticas sobre a Amazônia. Esse é o único experimento FACE que existe em florestas tropicais no planeta. Nunca antes foi feito, é a primeira vez. A gente estudou muito essa floresta aqui antes de começar qualquer obra de engenharia, né? Então a gente fez vários estudos que a gente chama de linha de base, tentando entender como o funcionamento da floresta ocorre nesse momento, para a gente poder ter um ponto de comparação quando a gente alterar a floresta com mais CO2. A fase que a gente está agora é a fase de construção dos 2 primeiros anéis FACE, e é um sistema que vai borrifar o CO2, né, a concentração mais alta de CO2 na copa das árvores, para imitar o que vai ser a atmosfera daqui a uns 30, 40 anos. A gente vai fazer testes de como a floresta amazônica reage em um cenário de mais dióxido de carbono na atmosfera. Tá? Por que a gente faz isso? A gente sabe que existem já bastante evidência de que o aumento de CO2 na atmosfera por ações antrópicas está levando a aumento de temperatura e mudanças climáticas. Ele é composto de 6 anéis de 30 metros de diâmetro. Esses anéis, cada um tem 16 torres, essas torres que aspergem o ar enriquecido em CO2 para melhorar os modelos climáticos e conferir projeções mais confiáveis para o futuro da Amazônia. São plataformas de pesquisa para liderar a ciência, né? E para continuar nesse processo
de formação de pessoas, né, de treinamento de novos cientistas, criando a nova geração de cientistas do clima num mundo que a gente está cada vez precisando mais disso. Todos os experimentos inovadores, eles merecem colocar toda a nossa excelência à disposição disso. Esse experimento irá impactar no planeta, na medida em que ele medirá objetivamente os impactos dos gases de efeito estufa num laboratório a céu aberto. The project that the Minister and I have just seen is an incredibly important large-scale experiment assessing the impact on the trees here in the rainforest of increased CO2 levels. This cooperation utilizes the strengths of the United Kingdom and the strengths of Brazil to create a unique experiment which will help us understand the impact of our actions on future generations. I could not be more proud of the close cooperation that we have with the Brazilian government and the Brazilian people. São relevantes não só para a comunidade científica internacional, mas para o mundo todo, né? Tendo em vista que a Amazônia é um regulador do clima global. Então a gente entender como ela vai se comportar daqui a algumas décadas é de suma importância para toda a humanidade. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na volta a gente mostra para você o dia de ginásio cheio com a presença de 2 astronautas da NASA em São José dos Campos. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a programação da SSP 2023. Na última semana, o evento realizou um encontro da população com 2 astronautas da NASA, um canadense e uma americana. Veja como foi. Cerca de 4.000 pessoas, a maioria estudantes das redes municipal e estadual de ensino de São José dos Campos e região, acompanharam o painel com 2 astronautas da NASA destacados para o Space Student Program da cidade. O painel de debates com astronautas da NASA é um evento tradicional do SSP em todas as edições anteriores ao redor do mundo. Durante o evento, os astronautas falaram por aproximadamente 1 hora sobre suas experiências no espaço e responderam à pergunta dos estudantes. Eu fui muito sortuda de ter voado recentemente e eu achava que ia balançar muito, mas não foi. Foi bem suave, na verdade. A tradução do inglês para o português foi feito por alunos de uma escola bilíngue da cidade. Foi como passar por uma estrada de terra com algumas... No evento, algumas crianças estavam vestidas de astronauta, entre elas o filho do diretor do INPE, Clésio Dinardim, que acompanhava a cerimônia. Como é que é para você, diretor da principal entidade de pesquisa espacial do país, vir num evento desse para estudantes, trazer a família e os filhos vestidos de astronauta para ver astronautas da NASA? É um prazer fazer isso, mas mais importante do que ver isso, do que ver os astronautas com a minha família, é ver com as escolas de São José, vir com essas escolas da cidade, ver essas crianças do município engajadas nisso. Isso é maravilhoso, isso é bonito. É uma esperança para todas essas crianças que vêm no espaço, uma oportunidade de trabalho, de emprego de qualidade, como é o trabalho que nós fazemos no INPE. Então, popularizar isso e abrir para as escolas municipais é uma oportunidade fantástica. É algo que qualquer diretor certamente teria o maior prazer de fazer. Depois do evento, os astronautas vieram para essa sala reservada, onde eles gravaram as mãos em um scanner especial. Essas imagens vão ser disponibilizadas para exposição no Museu de Ciência Interativo da cidade. No local, também aconteceu uma coletiva de imprensa que o Brasil Consciência participou. Como que vocês se viram com relação à fé de vocês?
Aumentou, diminuiu? Como que é a questão com o sagrado quando vocês tiveram essa visão do espaço? Flying in space is not only a professional experience, it's also a personal experience as well. Well, first of all, you have the impression that international collaboration, when you bring countries together, you can pursue audacious goals, you can accomplish amazing feats. The second impression that I had is looking out the window at the world below. We don't see individual countries like Brazil or Canada or North Korea or China or the United States. We're all one civilization. You can see that everything on the world is connected and that we're all one. So after flying back home from space, my priorities in life are different. There's not small priorities, they're big priorities. They're poverty and inequality and overpopulation and environmental damage. So I'm not a better person because I've flown in space, but I'm a different person. I agree. When you go to space, it changes you because of that orbital perspective. You get this overview effect of our planet, and being in low Earth orbit, you get bathed in Earth light. It's almost like being baptized by our beautiful planet. And you come back and you have this sense of wanting to make the world a better place in whatever way you can, and to inspire people to also want to make our world an amazing place. And so for me, I definitely came back feeling more connected to our planet, but the planet as a whole. When I painted in space, the picture that I did of the female, that's Afro-Gaia, Mother Earth. And so our connection to Mother Earth and all of the beautiful colors that our planet creates on a daily basis. And so I think that getting that perspective changes you in many ways, and one of them is this idea of feeling more connected to the planet and humanity as a whole. Bom, também vou tentar resumir o que ela falou. Ela falou que se sentiu no espaço como se ela tivesse sido batizada. Então, o que ela fez uma pintura, né? Eco-Gaia, Mother Earth. Chamada Eco-Gaia, que reflete todas essas cores, toda essa inspiração que ela recebeu estando no espaço. Mais regional, qual é a importância para eles, na experiência que eles tiveram no espaço, de transmitir isso para as cerca de 3 mil alunos aqui em São José? As an astronaut, I feel I have two responsibilities. One is to represent the world well in space and to function and do the experiments and the other work in space near flawlessly. My second responsibility as an astronaut is to inspire the next generation to follow. The two of us met Brazilians' next generation today. And if there is one or two people in that audience today who are starting to dream about doing something incredible, I think our job is done. Uma das ideais dele é inspirar gerações, né? Você, para ele conseguir tocar, né, uma ou duas crianças hoje, para ele é a missão Olha, vocês são colegas de fundamental. Uma pergunta. Okay, may I? Please, a message, please, for women who have big dreams like you. Oh, my message is that it's absolutely achievable. You've got to have hope. And so for me, as a kid, I wanted to be an astronaut and a pilot. And that those dreams sometimes slip away as we become adults. But I never gave up hope. I always had hope that one day that I would make it to space, and through all those ups and downs. And I think that that's the big thing for women, is to keep those dreams alive. A lot of times we'll take our childhood dreams and we'll set them aside because we're raising families and we're doing other things. But it's never too late to pursue them. And I'm a prime example of that. I went to space at 51, as a seasoned individual. And so I want to encourage girls and women around the world that anything's possible at any age. Thank you. How was it for him? Peraí, agora é bom, né?
what is your impression about the Brazilian organization this event so far, and especially today with the children? I'm from Canada, and Canadians stereotypically are reserved, polite, diplomatic, reticent. Brazilians have some of the same qualities as Canadians, but your exuberance outshines anything that I've ever seen before. So this afternoon we met with thousands of young children. Their enthusiasm was infectious, but equally so were the adult organizers of the event as well. The enthusiasm, organizing ability to pull off an event like this is very impressive. It's a delight to have the opportunity, it's a privilege to have the opportunity to work with Brazilian organizers. You haven't seen the city, you like it? I've been too busy at the university campus. I hope to have a chance to visit the city tomorrow. But I have been across the bridge. Thank you so much. How is it for you? Like, you're the first black woman in the space, right? First black woman to pilot a spacecraft. Oh, yeah. The fourth black woman in space. Okay. So how is it for you? Like, your first pilot there in the space in 51, right? Yes. So how is it for you? It feels amazing because, again, I have been an educator my entire career. I've been a community college professor. And I've always told my students that, they can do anything. And at the community college, I have young adults that are 17, 18, 19-year-old, but I also have seasoned individuals who are in their 50s and 60s in the same classroom because we're all access. And it's really important that I can inspire all of the ages and let them know that they can learn anything at any age and do anything. And so for me to be able to show them that as a seasoned individual myself, that I was able to become the first black woman to pilot a spacecraft. And it was a challenge because I'm a geoscientist and I had to become a systems engineer really in a short period of time to understand the Dragon capsule and the rocket and everything. But again, I can't tell, I want to show my students, I want to lead by example and show them that anything's possible. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente traz um resumo do debate promovido pela SBPC sobre a liberdade de imprensa. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente abre espaço agora para o debate promovido pela SBPC sobre a liberdade de imprensa. Os casos Snowden e Assange estiveram na pauta das discussões. Acompanhem. A SBPC tem a honra de realizar hoje um debate, esta noite um debate sobre o caso Assange e também o caso Snowden. É um debate que contará com a presença de Natália Viana, que é fundadora da Agência Pública, que é uma entidade importante de jornalismo independente, investigativo, e que ela própria colaborou com Julian Assange por ocasião do famoso Wikileaks, ou seja, do vazamento de segredos que eram ocultados basicamente pelos Estados Unidos, mas não só, e que indicavam muitas ações erradas, ações criminosas mesmo, e antiéticas, que foram conduzidas pelos serviços secretos e mesmo pelos serviços que não seriam secretos daquele país. O professor Eugênio Butti falará depois. Ele é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro e da reflexão brasileira sobre o jornalismo, professor da ECA na USP e atualmente também milita no Instituto de Estudos Avançados da USP, que copatrocina esta nossa fala. Então, eu dou início, depois passo para a Natália e depois para o Eugênio. A SBPC decidiu fazer essa transmissão, essa discussão, antes de mais nada, porque quando saiu a notícia, faz menos de um mês, de que mais um passo tinha sido dado no sentido da entrega de Assange aos seus algozes norte-americanos, nós iniciamos um documento, um manifesto, dirigido ao presidente Lula, pedindo que o presidente da República do Brasil ofereça asilo político a Assange.
e dê a ele a oportunidade de viver em liberdade em nosso território, em reconhecimento de tudo que ele fez, pela democracia e pela imprensa livre. E, então, nós decidimos fazer essa discussão. Eu começo com a questão ética. Demos a esta palestra o título Snowden e Assange, porque tratamos dos dois, que foram whistleblowers, né, como se diz em inglês, aqueles que apitam, aqueles que revelam, que denunciam malfeitos, e subtitulamos O Dever de Verdade e os Poderes Constituídos. Então, a tese que eu vou sustentar é que o jornalista tem o dever de dizer a verdade. O jornalista não é simplesmente alguém que exerce uma profissão como qualquer outra. Ele tem uma obrigação. Quando você é jornalista, você tem uma obrigação em relação à sociedade. Digamos, falando por outro lado, o que é a liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa deve ser ampla, ela não inclui, obviamente, o direito de difamar, o direito de caluniar, o direito de incitar ao crime, mas a liberdade de imprensa deve ser ampla, e isso significa que que os jornalistas têm uma liberdade, mas ele tem liberdade em nome do seu público. A liberdade não é um privilégio, não é um patrimônio pessoal do jornalista. O jornalista é um fiel depositário de um dever de uma liberdade de imprensa que corresponde ao dever que ele tem de informar o seu público e ao direito que esse público tem de saber o que está acontecendo. E no caso de Assange e Snowden, é bom lembrar, o que será muito mais bem detalhado do que por mim, pela Natália Viana, que colaborou com o próprio Assange por ocasião do Wikileaks, mas é bom lembrar que se tratou da revelação de informações falsas, de informações sobre falsidades e crimes cometidos por instâncias de poder. O análogo disso no Brasil é o Vaza Jato. Depois que a Lava Jato fez uma série de atuações espetaculares, chamando a imprensa, tendo uma parte da imprensa, inclusive como sua aliada, para não dizer cúmplice, a Vaza Jato descobriu quanta mentira estava nisso, quanta manipulação, quanta troca de favores estava presente nisso, e começou o trabalho de recomposição das instituições democráticas no Brasil, que são fracas, mas que têm que ser fortalecidas. A pior coisa em relação à democracia é dizer, como ela está insuficiente, nós vamos acabar com ela. Não, se ela está insuficiente, vamos aprimorá-la. Foi um erro extraordinário da Lava Jato atuar segundo o princípio de que os fins justificam os meios. Isso nunca funciona, gente. Eu sei que existem muitos exemplos que são colocados. Por exemplo, o famoso caso, uma pessoa colocou uma bomba no lugar. Para você descobrir onde está a bomba, você tortura ou não? Se você não torturar, vão morrer milhares de pessoas. Bom, nada garante que torturando a pessoa ela vai dizer a verdade. Nada garante isso. E o que nós temos que fazer? Nós temos que aprimorar os métodos de investigação. Então, da mesma forma, prender uma pessoa e espancá-la para conseguir a confissão, o que ainda se pratica, infelizmente, em nosso país, não só errado eticamente, como, além do mais, não garante que se chegue à verdade, o que depende de uma política mais qualificada, uma política que utilize a ciência, uma política que saiba fazer a sua investigação com maturidade e sem sacrificar inocentes. Porque os que defendem a tortura, os que defendem que os fins justifiquem os meios, eles consideram que é apenas um acidente de percurso se um inocente morre sob tortura, se um inocente é condenado por um crime que não cometeu. E nós tivemos muito disso com a Lava Jato. A Lava Jato prendeu pessoas por meses, até anos, enquanto as pressionava para fazerem a confissão que os procuradores queriam. E se não fosse o que eles queriam, eles mantinham a prisão. Essa é uma página muito feia, muito triste da história brasileira, da história do judiciário brasileiro, do Ministério Público brasileiro e do jornalismo brasileiro, porque os grandes jornais foram aliados, talvez até cúmplices desse procedimento, que, ao que tudo indica, tinha a finalidade de tirar do governo a presidente então eleita, que exercia o poder no Brasil. Mas sem entrar em todo esse outro detalhe, o que eu quero frisar é existe um dever de verdade. Esse dever de verdade é um ponto comum entre jornalistas e cientistas. E nós estamos aqui para defender esse dever de verdade
e também para criticar aqueles que não o cumprem. Natália Viana, por favor. Natália é fundadora da agência pública, eu já comentei, ela é uma das diretoras da agência pública e ela tem um vasto conhecimento da própria pessoa do Assange. Então, por favor, a palavra é sua, Natália. Obrigada, Renato. Eu queria agradecer muito pelo convite, é uma honra estar aqui no SBPC, uma organização que a gente admira e, de fato, foi maltratada, né, digamos, nesses últimos anos. Achei muito boa a sua exposição inicial, e ela me remete a muitas discussões que eu venho tendo há mais de 12 anos com vários jornalistas diferentes. Nesse final de semana, eu passei o fim de semana inteiro discutindo com jornalistas, uma grande jornalista, Carmen Aristegui, uma das maiores jornalistas latino-americanas, que defende o Assange. No final de horas e horas de discussão, ela fez exatamente essa pergunta: mas vem cá, o que foi publicado não era verdade? E o que foi publicado era verdade, e você tem toda a razão. Apenas uma pessoa está presa por todo esse tempo apenas por publicar verdades. Eu conheci o Julian Assange no começo do projeto Cablegate. Eles chamavam de Cablegate o projeto que foi o vazamento dos documentos das embaixadas americanas no mundo inteiro. Ele me convidou, assim como convidou outros jornalistas independentes, jornalistas que não estavam associados a um meio, e jornalistas do Sul Global, porque ele tinha estabelecido, o Wikileaks tinha estabelecido parceria com 5 jornais, todos de grandes potências, né, ex-colonizadores, né, a França, a Espanha, era o El País, o Le Monde, o New York Times, o Guardian e o Der Spiegel da Alemanha. E o Julian Assange tinha consciência que esses 5 jornais não dariam atenção e um olhar, uma perspectiva do Sul Global para os documentos que não fossem desses países, e até para os documentos que não fossem desses países, né? Era muito importante na visão do Assange que pessoas do Sul Global, antigas colônias e países em desenvolvimento, pudessem olhar os seus documentos e, a partir deles, esses jornalistas desse país pudessem criar, enfim, as reportagens. Ele achava que isso era uma cobertura muito mais apropriada. Então, ele me convidou, eu fui para a Inglaterra para trabalhar com eles antes do lançamento, e eu planejei a cobertura inicial que foi feita aqui no Brasil pela Folha e pelo Globo. Eu fiz esse planejamento e, ao mesmo tempo, nós fizemos um acordo, isso eu combinei com a Assange, que eu, Natália Viana, escrevendo para o site do Wikileaks, e os 2 jornalistas da Folha e do Globo, selecionaríamos um tema e um tanto de documentos, escreveríamos e publicaríamos nesses 3 veículos, sendo o Wikileaks um veículo, sobre esses mesmos documentos. O objetivo que a gente tinha era você criar uma competição e também uma abordagem mais ampla com diferentes olhares sobre aqueles documentos. Então, tem um documento que eu acho que ele exemplifica muito o que a gente estava tentando fazer, porque era um documento que mostrava, por exemplo, que o Jobim criticava o Celso Amorim. O Jobim era ministro da Defesa, ele criticava para o embaixador, o Celso Amorim, que era ministro do Itamaraty, criticando que ele era anti-americano. E a manchete do Wikileaks foi Jobim, que reclama do seu colega, para embaixador estrangeiro, e a manchete da Folha, por exemplo, foi Itamaraty é visto como anti-americano, na visão dos Estados Unidos. Então, você conseguia dar, que era justamente a visão do Wikileaks, uma variedade de ângulos para a mesma história. Havia grandes debates, por exemplo, sobre uma das questões que é, hoje em dia, a questão que os Estados Unidos mais criticam o Julian Assange, e que é, por isso, uma das coisas que, em quem apoia o processo contra ele, é uma das coisas que as pessoas mais repetem. Mas e os nomes dos informantes que foram publicados? O Wikileaks desenhou, desenvolveu um sistema extremamente complexo para todos os jornais parceiros. Começou com aqueles 5, depois veio a Folha de São Paulo, depois veio o Globo, depois veio 70 jornais parceiros no mundo inteiro, para todos os jornais parceiros lerem todos os documentos e retirarem o nome de todas as pessoas que eram mencionadas, que poderiam sofrer risco. E esse sistema, na verdade, terceirizava para os parceiros de imprensa uma grande homenagem ao jornalismo que fez Julian Assange nesse momento, para os parceiros de imprensa selecionarem e dizerem que nomes não deveriam
ser publicados. Isso foi um processo dificílimo, exaustivo e que foi cumprido até o final, quando houve um problema de um vazamento que não foi a Assange que fez, mas que ele achou melhor publicar todos os documentos para garantir que eles eram verdadeiros. Então, eu acho que é importante só reforçar que havia muita discussão e havia muita discussão ética. E aí me choca muito quando dizem que a Assange não é um jornalista, porque eu trabalho com jornalistas e a questão da verdade, os limites éticos, como é que a gente vai publicar, quando você vai publicar, como é que você vai editar e como é que você vai organizar as informações, tudo são questões que a gente debate todos os dias. Só queria dizer que no Wikileaks a gente passou por todos esses processos e discutimos muito profundamente cada uma das publicações que a gente fez nesse projeto com o qual colaborei. Então, para encerrar, eu queria dizer que me choca, na verdade, me choca o silêncio da imprensa, me choca o silêncio das associações e das organizações de jornalismo brasileiras, como a Brage, como a JOR também, da qual eu fui presidente, agora não sou mais, como a associação dos jornais, e dos grandes jornais, que se utilizaram desse conteúdo durante anos, e venderam muito jornal. Se você olhar as capas de dezembro de 2011, é só o Wikileaks. Vendeu-se muito jornal com base nesse vazamento. E mais ainda dos jornalistas. E aí os jornalistas, eu vejo duas posturas que eu acho muito complicadas. A primeira é uma postura de dizer que o Julian Assange não é jornalista, que é a mesma postura, Eugênio Butti acompanha isso, é uma postura que é muito recorrente nesse momento de revolução digital. Eu fui acusada de não ser jornalista várias vezes. Fui acusada de não ser jornalista por grandes jornalistas da imprensa, antes de eu fundar a Agência Pública, que é uma organização extremamente competente no seu jornalismo e pioneira. Mídia Ninja, vocês se lembram disso? Isso não é jornalismo. Quem faz jornalismo ativista, isso não é jornalismo. Jornalismo de favela não é jornalismo. Então, assim, nós estamos vivendo uma era de revolução digital em que os jornalistas ainda não entenderam que eles deixaram de ser o quarto poder e eles viraram um processo, viraram pessoas que têm compromisso com a verdade e que precisam ainda convencer a sociedade de que o papel do jornalista é relevante, mas deixou de ser aquela torre de cristal como ela era antes. Eugênio Butti, professor titular da ECA, referência importante do jornalismo brasileiro, e eu não vou falar mais porque ele é bastante conhecido e é meu amigo também. Então, Eugênio, por favor, a palavra é sua. Antes de falar do Assange, eu quero lembrar do Snowden, Edward Snowden, que também dá título a esse nosso encontro. Era um funcionário da NSA, nos Estados Unidos, agência de segurança, e vazou dados muito importantes sobre atividades, operações que violavam privacidade de pessoas do mundo e que ocupavam cargos de grande projeção na vida política, inclusive. O Snowden era fonte de um jornalista. O Snowden era um servidor da Agência Nacional de Segurança nos Estados Unidos e, por tudo que ele estava vendo, num exame de consciência próprio, achou que deveria fornecer informações como fonte de um jornalista. Esse jornalista era Glenn Greenwald, que depois ficou muito famoso no Brasil, trabalhando na época para o Guardian, o jornal de Londres. Isso foi publicado, foi um escândalo, e essa história deu ao Guardian, também ao Washington Post, o prêmio Pulitzer em 2014. Mas, vamos lá, Edward Snowden, como um servidor da organização cujas informações ele passou para o jornalista, ele estava submetido a um código, a um regramento, e deve, portanto, ser visto como uma pessoa diferente de um jornalista ou de um ativista que trabalha a informação. Ele efetivamente
rompe com o pacto que ele tinha para transmitir essas informações, para fornecer essas informações que eram de interesse público. A história está cheia disso. Os documentos do Pentágono, por exemplo, na época da Guerra do Vietnã, também foram entregues para a imprensa por uma pessoa que trabalhava lá. Isso acontece, é comum na história do jornalismo, essas fontes. O Snowden era uma fonte e precisou fugir do seu país, e, enfim, aí a história é mais conhecida. O Assange, ele não é uma fonte, ele não estava submetido a nenhuma regra, a nenhum compromisso profissional, a nenhum dever de sigilo, ele não é um funcionário. Eu defendo o que o Snowden fez, eu defendo, pessoalmente, mas reconheço que ele estava submetido a acordos de confidencialidade, tudo isso é normal para quem trabalha como ele trabalhava. O Assange não tinha isso. Não tinha quando ele cria o Wikileaks em 2006 e quando o volume maior desses papéis começam a aparecer em 2010. Olhando os fatos, a gente vê que o Assange não estava submetido a nenhuma obrigação de confidencialidade. Não devia, não era dever dele esconder coisa alguma ou proteger nenhuma informação. Ele não tinha esse dever. E ele trabalha num projeto novo, de configuração diferente, não é uma imprensa convencional. A Natália contou muito bem, reúne várias redações, trabalhando em prol de levar informação para o público, que é tudo de que a democracia precisa. A democracia precisa de público bem informado. Portanto, a gente pode discutir o formato desse projeto, pode discutir o que não é jornalismo. Tudo isso está valendo, é importante, mas não há um fato sequer que sustente a visão, a tese de que Assange trabalhasse como um hacker, simplesmente, ou como um espião. Isso não tem sustentação nos fatos. E aí a gente chega a uma situação absurda, na minha modesta opinião. Na prática, Julian Assange está preso há 12 anos. Então, é uma pessoa... O Assange é australiano, tem 53 anos de idade, completou 53 anos, acho que ontem, fez aniversário, acho que ontem, e há 12 anos vive um cumprimento de pena de privação de liberdade, não pode circular, e agora ele está preso numa cadeia que não tem... Se ele for extraditado para os Estados Unidos, ele vai responder a 18 processos, pela apuração que eu conseguia aqui, 18 processos, e pode receber pena de até 175 anos de cadeia. Então, a desproporção que está posta aí é uma loucura. Nós temos vivido problemas muito graves por causa da desproporção das coisas. Eu admito que as pessoas discutam, divirjam sobre o método jornalístico, mas, e é até bom que a gente discuta tudo isso, mas é impossível negar que existe aqui uma desproporção, e essa desproporção que já vitimou a figura de Julian Assange com 12 anos de reclusão, na prática, acaba atrapalhando o conceito de liberdade de imprensa, a compreensão do que é a liberdade de imprensa, do que é o dever da verdade, de como a democracia precisa de movimentos que investiguem, de profissionais que investiguem o poder e que revelem o que o poder gostaria de esconder. A imprensa só existe para revelar o que o poder gostaria de esconder. Uma notícia só é notícia
quando conta algo que a sociedade não sabia. E, normalmente, o que a sociedade não sabia é o que o poder esconde. Ora, se nós começamos a bombardear as pessoas que se dedicam a isso, ainda que com um protocolo um pouco diferente, nós estamos esquecendo os fundamentos do que é democracia. E num momento muito ruim para jogarmos no esquecimento o que são os fundamentos da democracia. Então, essa é a historinha que eu gostaria de recuperar em consideração, em respeito a quem tem uma opinião divergente, mas, para mim, com toda boa fé, eu não vejo sustentação factual para essa violência que se promete cometer contra essa pessoa. Não há sustentação para isso.